Nos últimos tempos eu tenho lido umas coisas diferentes daquele meu eixo de super-herói, Vértigo, Hellboy e Bonelli. Agora eu tô lendo uns materiais europeus e também uns materiais que eu não necessariamente estariam no meu radar e agora estão. Incluindo esse do vídeo que eu vou falar hoje, que é Poe em Casa, da Comic Zone, um quadrinho que eu ganhei de presente do Ricardo da Collector's Room e fiquei muito feliz porque isso aqui é muito bom. Se você já leu, deixa aí nos comentários o que você achou desse quadrinho e se você não leu, já deixa aí um comentário também, um curtir, não se esquece de se inscrever e vamos pra resenha. Poe em Casa é um quadrinho publicado pela Comic Zone, do autor Michel Rabagliati. Aqui eu vou mostrar um pouquinho. E ele é um quadrinho canadense, e escrito originalmente em francês, ou melhor, não é nem em francês eu acho, é meio que um dialeto baseado no francês que se usa lá. E ele é um quadrinho bem fora do que eu costumo ler, bem fora. Eu costumo ler quadrinhos diferentes do eixo de super-herói, muitos, né, principalmente Bonelli, mas geralmente com um quê de fantasia, um quê de ficção histórica, como é o caso de Tex, por exemplo, que se passa no Velho Oeste. A maior parte das histórias não tem nada de fantasia, mas quase nunca quadrinhos do estilo Slice of Life, que são quadrinhos sobre um período da vida de alguém que se passa no nosso mundo real, entre aspas, coisas desse tipo, que é o caso do Poe em Casa, que é a história de Poe, nesse quadrinho específico aqui, que é o 9º volume de uma coleção. Aqui no Brasil a gente teve esse volume e a gente teve também o Canção de Roland, que também saiu sob o título de Poe em Quebec, lá fora. E esses foram os dois únicos quadrinhos dessa série de 9 volumes que saiu aqui no Brasil. Os dois publicados pela Comic Zone. A Canção de Roland foi inclusive o primeiro volume que a Comic Zone publicou no Brasil, o primeiro quadrinho da editora. E depois trouxeram Poe em Casa, e eu já fico na expectativa e na esperança de que mais quadrinhos desse autor e dessa série saiam aqui no Brasil, porque é muito bom. Mas por que é bom e sobre o que é? Poe, nesse quadrinho aqui, no volume 9, ele é um cara com 51 anos de idade, ele é um cara bem solitário, ele não tem amigos aqui durante essa história, não é mostrado nenhum amigo dele, ele tem alguns vizinhos que ele não tem muito contato, inclusive ele até evita ter contato com esses vizinhos. Ele tem uma filha de 19 anos que está se mudando para a Inglaterra, ele tem uma ex-esposa, né, porque eles se divorciaram, eles não têm mais contato. Ele tem uma irmã que tem pouco contato, só geralmente através da mãe deles, e ele tem a mãe dele que está com câncer, então está nos estágios bem avançados de câncer. Então, além de lidar com a solidão, porque a filha de 19 anos ainda vive no Canadá, mas não quer nada com ele, assim, não tem interesse nem de passar tempo com ele. Ele não tem namorada, ele tenta entrar em aplicativo de namoro e encontra um mundo totalmente alheio ao que ele conhece, um mundo totalmente diferente, totalmente repugnante até. A hora que ele entra no aplicativo de namoro, a gente começa a ver os perfis e ver como aquilo para ele é uma coisa tão errada, tão diferente. Ele se sente muito mal. Ele também é avesso a redes sociais. Ele não tem smartphone, isso aqui se passa em 2012. Então, se vê muita propaganda de smartphone pelas vitrines, as pessoas utilizando e tal, mas ele não quer usar um smartphone e ele não gosta que as pessoas usem porque ficam viciadas ali na rede social. Isso em 2012, né? Eu fico imaginando como seria uma história do Poe em 2024, tipo agora, coitado. E aí ele tem que lidar com a solidão dele e ele tem que lidar também com o luto. O luto aqui, ele é exibido de uma forma muito interessante porque ele não fala sobre o luto só de um ente querido que morreu, ou de qualquer pessoa que morreu. O luto, geralmente, a gente associa com a morte. Aqui o luto é sobre as coisas na vida dele. Ele tem luto quanto ao casamento dele, ele ainda está enlutado quanto ao casamento dele, tanto que ele não consegue conhecer pessoas, tanto pela forma como a sociedade mudou. Em 2012 a gente já vinha migrando para conhecer pessoas através da internet e não pessoalmente. Tem uma cena que eu achei sensacional, que a psicóloga dele fala para ele ir num café, que num café geralmente você conhece pessoas. Ele vai num café, pede um cafezinho e tal, tá tomando, ele olha pro lado e fala, oi. Todas as pessoas da mesa colocam fone de ouvido na memória. Então tudo em computador ou smartphone. É a vida que a gente conhece hoje, né?
e ele não se dá muito bem com ela. Além de ter esse problema que é mostrado até, não é escancarado, mas pelo menos pelo que as evidências aqui, pelas situações em que ele passa, mostra um pouco de depressão. Eu acho que essa solidão, essa falta de conexão dele com a sociedade, com pessoas e com o avanço da tecnologia, o que está acontecendo com o mundo no geral, isso causa nele uma desconexão e uma depressão. Apesar de que isso não é um tema tão explorado aqui. Eu achei até legal, fica bem discreto, não é um quadrinho sobre depressão. Mas eu diria que é um quadrinho sobre perda. Como eu falei, tem a perda do casamento dele, que ele ainda é lutado por isso, tem a perda da filha dele, que não só por ela estar indo morar na Inglaterra, mas também por ela não dar mais atenção para ele, porque ela cresceu, virou uma mulher que não tem interesse no pai, mora com a mãe, é bem mais próxima da mãe. Isso causa nele um impacto grande. E também, claro, a própria perda da mãe. Esse quadrinho também fala um pouco sobre a vida da mãe dele, de forma breve, narrada por ele, mas é interessante que ele mostra desde de onde veio a mãe dele, como casou com o pai dele, como foi o casamento do pai dele e da mãe dele, fazendo até um paralelo entre o casamento dele com a esposa dele. Esse é menos explorado do que o casamento da mãe dele. E além disso, o Paul, ele é um designer gráfico. Então, eu gostei muito desse ponto. Esse ponto é importante para a história do quadrinho, porque ele presta atenção em coisas que fazem a gente, como leitor, prestar atenção também nelas. Por exemplo, ele presta atenção bastante nos letreiros das lojas, das propagandas. Tem uma hora que ele vai num evento de quadrinhos, porque ele, além de designer gráfico, é um quadrinista, já que o Paul, ele é meio que uma faceta do Michel Rabagliati. Isso aqui é um quadrinho autobiográfico com ficção. Então o Paul representa o Michel Rabagliati nessa história. E ele vai num evento de quadrinhos, onde ele passa um tempo autografando, e ele olha para as coisas, para os letreiros, ele fala qual é a fonte que está sendo utilizada, e isso fez com que eu apreciasse muito a arte desse quadrinho, também observando esse tipo de coisa. Observando os cenários, observando, principalmente quando ele vai nesse evento de quadrinhos. Eu queria ver se eu encontrava aqui. Essa cena aqui, por exemplo, eu fiquei, sei lá, 5 minutos só olhando para isso aqui. É uma cena em que tem muitos elementos para a gente observar e bastante coisa relacionada ao que o Paul faz de design gráfico. Achei isso bem legal. O fato do Paul olhar para essas coisas, chamar atenção para isso, fez com que eu apreciasse a arte desse quadrinho de forma diferente. Eu comecei a prestar atenção em coisas que geralmente o meu olho passa muito rápido, porque eu estou ali lendo os balões e tal, mas ainda assim isso não fez com que o ritmo do quadrinho fosse ruim, muito pelo contrário. É um quadrinho que você pega para ler, por mais que possa não parecer, pelo menos essa é a impressão que eu tinha antes, opa, caiu o marcador. Sempre que eu vou pegar um quadrinho desse tipo, Slice of Life, entre aspas, que não acontece nada, eu tenho a impressão que a leitura vai ser enfadonha, que vai ser uma leitura cansativa, chata. Muito pelo contrário, isso aqui foi uma leitura muito melhor, com um ritmo muito mais rápido, e não só rápido, mas um ritmo gostoso de ler, uma leitura que flui muito melhor do que muitos quadrinhos de super-herói que eu li nos últimos tempos. Aliás, muito melhor do que muita coisa que eu li nos últimos tempos. Me surpreendeu demais, eu não esperava gostar tanto desse quadrinho aqui. Então, como eu falei, ele é um slice of life, né? Pedaço de vida seria a tradução literal disso, mas é um gênero muito conhecido principalmente nos mangás. E aqui a gente vai ver um pedaço literalmente da vida do Paul. A gente vai começar e terminar basicamente um ano. É quando está começando o verão e a gente vai acompanhando as estações passando e os meses na vida do Paul, e depois a gente atravessa o outono, o inverno e retorna para onde a gente começou, até o início da primavera. Além dos problemas psicológicos, ter que lidar com o luto, com as perdas e com a solidão, o Paul também tem problemas físicos. Problemas do tipo uma dor de dente terrível, que ele precisa fazer um tratamento dentário. Ele tem também apneia noturna, né, apneia do sono, que ele para de respirar durante a noite diversas vezes, ele ronca pra caramba, bota máscara, começa a usar aquela máscara de oxigênio que deixa as vias abertas aqui. É bem interessante porque essas cenas em que ele está no dentista, em que ele está no médico, elas são representadas no quadrinho como
a explicação de todo o procedimento que está sendo feito. Então, quando ele vai no dentista, a gente vê todo o procedimento feito no dentista. Quando ele vai na clínica do sono, a gente vê todo o procedimento da clínica do sono. Eu, inclusive, aprendi lendo esse quadrinho o porquê que as pessoas roncam. Eu sou um que ronca, principalmente se eu estiver deitado virado para cima. E agora eu sei por que eu ronco, porque é explicado aqui fisicamente o que acontece no nosso trato respiratório para a pessoa roncar. Nunca imaginei ler esse quadrinho aqui e descobrir uma coisa dessas, mas aconteceu. E tem uma coisa bem interessante aqui nesse quadrinho também, que é uma árvore que o Poe tem na casa dele. Ela começa a história com essa árvore desse jeito aqui, ó. Ela tem um lado florescido e um lado podre. E ao longo da história, essa árvore vai mudando e a gente vai acompanhando ela tanto dentro da história quanto nos entremeios dos capítulos ali. Por exemplo, aqui, ó, ela já mudou. Tiraram a parte podre, que ele contrata um cara justamente para fazer isso. Se você passa mais um pouco, o desenho mudou novamente. E aí ela vai mudando até o momento que a história acaba e ela para de mudar, mas você vê que ela representou o que acontece na vida do Poe durante a história. As coisas pelo que ele vai passando e o que isso causa nele psicologicamente, fisicamente, vão sendo representados também nessa árvore. Isso me fez prestar atenção, né? Toda vez que essa árvore aparecia, o que estava acontecendo na vida do Poe, pelo menos eu fiz esse paralelo. Toda vez que essa árvore aparecia e o que estava acontecendo na vida do Poe, a árvore estava num estado diferente e esse estado foi acompanhando as mudanças na vida do Poe. É um quadrinho bem melancólico, me deixou muito pensativo, principalmente ali com as perdas da vida, né? Perda de uma amizade, perda de um objetivo, perda de um hábito, essas coisas que a gente tem na nossa vida e que de um dia para o outro a gente pode não ter mais, e sobre como a gente tem um luto quanto a isso, né? Me deixou bem pensativo mesmo, bem contemplativo e bem melancólico. Um quadrinho que eu recomendo demais, uma grandessíssima surpresa, como eu falei, nunca esperava ter gostado tanto desse quadrinho aqui, e espero muito que a Comic Zone traga mais volumes dessa série para cá. Thiago Ferrez, por favor, pelo menos mais umzinho aí esse ano até dezembro. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você ir atrás desse volume e ler por causa desse vídeo, ou se já leu, deixa aí nos comentários e me diz o que você achou. Me diz se você concorda com essa minha avaliação do quadrinho. Assim como eu, outras pessoas podem não estar criando uma expectativa nisso, não tá ligando para isso, mas liguem para esse quadrinho aqui. Leiam esse quadrinho, vale muito a pena, muito bom. Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever, deixa o seu comentário, deixa sua curtida e valeu!